Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 22 de novembro. Partir e estar com Cristo. Hoje é o título da lição. Nós vamos meditar hoje em alguns textos. Filipenses 1, 21 a 24. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E aí vamos responder uma pergunta ao decorrer da lição. Quando Paulo esperava estar com Cristo e com o Senhor? Quando que ele esperava estar com Cristo e com o Senhor? Então, ao longo da lição, nós vamos responder essa pergunta. Bom, Paulo era movido pela paixão de viver em Cristo no presente, 2 Coríntios 5,17, e com Cristo após sua volta, 1 Tessalonicenses 4,17. Para ele, nem a morte abalaria a certeza de permanecer ao Salvador, de pertencer ao Salvador. Como o apóstolo disse, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Lá em Romanos 14, 8 ele diz, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. E aí nós vemos a certeza que Paulo tinha dessa salvação, não é isso? Em Cristo Jesus. Com essa certeza em mente, Paulo falou a respeito dos crentes que já haviam morrido, como os que em Jesus dormiam, ou seja, dormem. 1 Tessalonicenses 4,14. E que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo para receber a vida eterna, a recompensa. 1 Coríntios 15, versos 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando Paulo mencionou o seu desejo de partir e estar com Cristo, lá em Filipenses 1, 23, sugeriu que após a morte a sua alma partiria para viver conscientemente com o Senhor? De jeito nenhum. Nesse texto, Paulo verbaliza seu desejo de deixar esta presente existência conturbada e estar com Cristo, sem fazer referência a nenhum lapso de tempo que possa ocorrer entre os dois eventos. Esse verso não ensina que Paulo esperava ir para o céu ao morrer. Ele deixou bem claro que não receberia sua recompensa até a segunda vinda. Está lá relatado em 2 Timóteo 4, verso 8. Aqui o apóstolo declara que a primeira coisa que viria após a sua partida, a morte, seria a vinda de Cristo nas nuvens do céu, para ressuscitar os mortos, e a partir de então estaria para sempre com o Senhor. Então aqui ele relata que após ele dormir no Senhor, né, ele iria aguardar o Senhor, a volta do Senhor, e a partir do momento que Jesus voltasse, a primeira coisa que ele ia se deparar é com Cristo Jesus, não é isso? Bom, aqui diz também que a gente deve notar que alguns autores bíblicos às vezes referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. Então é bom que a gente observe isso também. Mas por que Paulo preferia morrer a viver? Porque então ele poderia finalmente descansar de todos os seus problemas sem mais ter que sofrer dores no corpo. E aí ele aguardaria a volta de Cristo, né? E como diz lá em Apocalipse 21, verso 4, a morte seria vencida nesse momento, não haverá mais choro, mais dor. É essa esperança que Paulo tem, essa esperança que nós temos que ter quando chegar a nossa hora e nós partimos. A certeza de que andamos com o Senhor, a certeza que quando Cristo voltar, estaremos na primeira ressurreição, né, para a volta de Cristo, a ressurreição para a vida. E aí ele continua, e faria isso com a plena certeza de que receberia a coroa de justiça. Paulo tinha a certeza que ele receberia a coroa da justiça. E nós temos essa certeza? Ou seja, na segunda vinda, lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele tinha a certeza que ele receberia a coroa da justiça. E nós temos essa certeza? Se não temos hoje ainda, temos que buscar essa certeza na nossa vida, assim como Paulo tinha essa certeza. Embora Paulo certamente não quisesse morrer, não era o desejo dele morrer, sabia que o que aconteceria quando ele morresse. Ele tinha a certeza da salvação em Cristo Jesus, a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. Paulo, apesar de falar em Filipenses 1, 23, né,
sobre o desejo dele de estar ali com Jesus, né? De ele morreria, o desejo de dar certo de ele estar com Jesus, ele também tinha uma missão que cada um de nós temos, né? Lá em Filipenses 1, 24, 25, ele fala disso. Ele estava falando ao povo lá de Filipos, né? De Filipenses, e lá ele falou: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, permanecer ali naquele momento. E convencido disso, estou certo de que, com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo tinha uma missão de fazer com que aquele povo permanecesse em Cristo, aumentasse sua fé em Cristo, né? E não desviasse o seu foco de Cristo Jesus. Nós também temos essa missão de levar a mensagem a todo mundo, né? Nessa geração, a toda língua, povo, nação. Essa é a minha missão e a sua missão. Fazer com que as pessoas aceitem Jesus, fortaleçam sua fé em Jesus. E Paulo tinha essa missão. Então ele estava certo que ele teria que permanecer ali, porque Cristo tinha dado uma missão para ele e precisaria cumprir aquela missão. E nós também precisamos cumprir a nossa missão. Que você tenha essa certeza que Paulo tinha, que quando Jesus voltar, você receber essa coroa da justiça. Eu não sei se você vai estar vivo por ocasião da sua volta ou se você vai estar morto. Mas independente disso, que você tenha a certeza dessa esperança, que em Cristo Jesus, que se você estiver morto por ocasião da sua volta, que você vai estar na ressurreição, na primeira ressurreição. E se você estiver vivo, por ocasião da sua volta, que você vai se encontrar com eles nas nuvens no céu. Que essa seja a sua esperança, seja a minha esperança, e que possamos buscar isso diariamente na nossa vida. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, meu desejo, minha oração. Amém.